Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. Decepção das Forças Armadas com o ministro da Defesa. Uma parte significativa das Forças Armadas não esconde a decepção que vem tendo com a atuação do general Paulo Sérgio Nogueira como ministro da Defesa. O foco da insatisfação se concentra na atuação do militar que tem trabalhado como linha acessória do Bolsonaro. A avaliação desse segmento, que inclui membros do alto comando e até militares que atuam no governo Bolsonaro, ouvidos pela coluna, é de que Nogueira está exagerando na bajulação do Bolsonaro. O fato é que uma grande parte, segundo essa reportagem, do alto comando militar pula fora agora de Bolsonaro, abandona Bolsonaro e não pretende apoiar o golpe para ele salvar o seu próprio pescoço. Isso se deve muito, em grande medida, à questão dos Estados Unidos de não estarem apoiando o golpe. Os Estados Unidos têm força muito grande no Exército Brasileiro, principalmente no Exército, mas também nas outras forças armadas. Há muita cooperação dos americanos, há treinamento, há toda sorte de apoios dos militares norte-americanos aos militares brasileiros e do governo norte-americano. As ameaças dos Estados Unidos de parar de ajudar as Forças Armadas no Brasil faz com que os militares pensem duas vezes antes de entrar na aventura golpista do presidente da República. E o pacote de bondades eleitorais de Bolsonaro já chega a incríveis 451 bilhões de reais. Conjunto de medidas lançadas em ano eleitoral incluem criação de linhas de crédito e ampliação de programas sociais como o Auxílio Brasil. Na missão de reeleger o Bolsonaro e melhorar a imagem dele, o governo federal tem anunciado uma série de medidas. Até o momento, o chamado Pacote das Bondades já soma 451 bilhões de reais. As medidas vão desde a facilitação de linhas de crédito até a ampliação de programas sociais como o Auxílio Brasil. E a polícia agora investiga se o homicídio do dirigente petista foi premeditado. Os investigadores apuram ainda se o autor teve acesso a um aplicativo do circuito de imagens do clube antes de invadir o local onde houve a morte. A Polícia Civil do Paraná investiga a hipótese de o homicídio do dirigente petista Marcelo Arruda no último sábado pelo guarda penitenciário Jorge Guaranho ter sido premeditado. Isso porque o assassino teria passado pelo local e visto a comemoração do aniversário da vítima, cujo tema era o ex-presidente Lula e o PT, e voltou para uma possível intimidação. Essa possibilidade entrou no radar dos investigadores porque, conforme depoimento prestado na última segunda-feira, a mulher do assassino admitiu que o marido, por ser sócio, fazia uma ronda no local onde a festa de Arruda era realizada, na Associação Recreativa Esportiva Segurança Física Itaipu, a Aresf. Conforme ela relatou, essas vistorias que ele fazia eram realizadas frequentemente pelos integrantes da entidade. Outro aspecto que chamou a atenção da polícia é que, do lado de fora da Aresf, não se podia enxergar a parte interna do salão, onde era realizada a festa, sem contar que, do lado de fora da associação, não havia qualquer menção ao tema do aniversário. Os investigadores apuram ainda se Guaranho teve acesso a um aplicativo do circuito interno de imagens do clube antes de invadir o local. Ministro agora estima que Bolsonaro encosta em Lula após as convenções do PL. O Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, havia previsto no primeiro semestre, agora no começo do ano, que o Bolsonaro, em junho, encostaria no Lula, ou seja, empataria com Lula nas pesquisas. Não aconteceu e agora ele diz que até o fim deste mês
o Bolsonaro empatará com Lula. O plano da campanha de Bolsonaro para ter mais mulheres na convenção do partido neste mês, adivinhe qual é? É fazer os aliados dele levarem as esposas para os eventos do lançamento da candidatura. E o agente que matou o petista roubava munição. Pelo extravio, Jorge Guaranho respondeu a uma sindicância e levou advertência e teve que ressarcir o DEPEN. O agente Jorge José da Rocha Guaranho, que matou o guarda municipal e dirigente petista Marcelo Arruda no último sábado em Foz do Iguaçu, já foi alvo de 2 sindicâncias no Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, órgão federal para o qual trabalha. A sindicância mais recente contra Guaranho foi aberta em 2019 porque ele extraviou um carregador com 15 munições de pistola fornecida pelo departamento. Brasileiros deveriam poder se engajar nas eleições sem medo de retaliação, afirma a maior ONG de direitos humanos do mundo, a International Human Rights Watch. A Human Rights Watch emitiu comunicado hoje em que condena a violência política que culminou com o assassinato a tiros de um filiado ao PT. Pacheco assegura a posse do vencedor das eleições. Um encontro com Lula, presidente do Senado, reafirma compromisso com a democracia e defende as urnas eletrônicas. O Lula se reúne com artistas do Distrito Federal e promete orçamento participativo a eles. Em um almoço com o ex-presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou seu compromisso com a democracia, defendeu o processo eleitoral e enfatizou que o vencedor da disputa pelo Palácio do Planalto será empossado em 1º de janeiro. Partidos pedem suspensão do porte de armas durante o período eleitoral. Líderes de 7 siglas temem escalada de violência política no país. Requerimento foi entregue ao ministro do TSE, Alexandre de Moraes, e essa medida tem grande chance de vingar. E o Lula dispara no Rio de Janeiro, segundo a pesquisa Quest. Ele cresceu 4 pontos percentuais no Rio e os números da última pesquisa Quest estão aqui. O Lula subiu para 39% das intenções de voto no local em que Bolsonaro, em tese, teria mais força, que é o seu domicílio eleitoral, e o Bolsonaro tem agora 34%. Então, numericamente, o Lula está na frente, mas a situação é de empate técnico no Rio de Janeiro. E um site bolsonarista manobra no STF e consegue jogar nas mãos do ministro bolsonarista Cássio Nunes Marques o seu processo. O portal Terça Livre de Alan dos Santos adota estratégia jurídica para que o caso seja decidido por indicado de Bolsonaro. Isso, na verdade, não vai ajudar muito, porque qualquer um vai poder pedir, se ele for salvo pelo Cássio Marques, qualquer um vai poder pedir que o assunto vá para o plenário ou vá para a discussão por uma das turmas do STF. Então, não deve funcionar essa estratégia, porque outros ministros não vão dar um foragido da justiça que desafia as autoridades brasileiras o tempo inteiro essa moleza. E Bolsonaro adota a fala homofóbica e defende que Joãozinho seja Joãozinho a vida inteira. Agora, para completar o pacote, o Bolsonaro voltou a espalhar homofobia, que é considerada, inclusive, um sinônimo de sexualidade enrustida, não é? As teses, inclusive científicas, dizem que todo homofóbico tem um viés homossexual oculto que o faz querer disfarçar a sua natureza usando essa estratégia de atacar verbalmente e muitas vezes fisicamente os homossexuais. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.